ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, o responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e por todos repartiu também. Nós queremos mais uma vez te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, pela tua palavra que ainda hoje alimenta o seu povo. Peço que o Senhor fale então aos nossos corações, que o Senhor mesmo, através da instrumentalidade do teu Espírito, ó Deus, e da tua palavra, que o Senhor fale a cada coração nesta noite. Alcança, Senhor, as nossas necessidades e traz resposta, ó Deus, aos anseios do nosso coração. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, na última exposição que nós falamos a respeito do texto de Marcos, nós falamos a respeito da morte de João Batista. E Jesus, naturalmente, acabou sabendo, recebendo as notícias do que havia acontecido com João. E ao saber dos últimos acontecimentos e do que havia sido feito a João Batista, Jesus ele poderia ter diminuído o ritmo de expansão do seu ministério, do reino do Senhor ali naquele momento, ou até mesmo se recolhido, ou até mesmo se retirado, para não correr riscos de vida desnecessários. No entanto, Jesus, sabendo que aquela multidão de pessoas, como disse o verso 34 que nós acabamos de ler, era uma multidão como ovelhas que não têm pastor, Jesus responde àqueles últimos acontecimentos de perseguição, de morte, de atentado contra a vida de João Batista, com generosidade e cuidado para com todos aqueles que o buscavam. Aquela multidão que saiu correndo atrás de Jesus, Jesus não os dispensou, mas também não se acovardou, se recolheu, retraindo o seu ministério. Pelo contrário, Jesus atendeu a cada uma daquelas pessoas. Então eu queria pensar com os irmãos nas lições que o Senhor, através desse texto, através da sua palavra, Ele oferece para o seu povo, para nós como igreja, ainda hoje. Primeira lição que nós temos, verso de número 34. Pastor Roberto, lê para nós, por favor, verso de número 34. Amém. Primeira lição que nós temos nesse texto, que a provisão de Jesus, o recurso que Ele vai providenciar para satisfazer aquela multidão, ela manifesta e revela a sua misericórdia para com o povo necessitado. Coloquei aí, né, Anne? Pode pôr para a gente, por favor? Que a provisão de Jesus manifesta a sua misericórdia. O verso 34, ele tem uma colocação interessante. Ele vai dizer que ao desembarcar, viu Jesus
uma grande multidão. Imediatamente, o que Jesus sente no seu coração? Compaixão. Ele se compadeceu de toda aquela multidão que corria desesperado atrás de Jesus. E aí eu quero que os irmãos pensem ao desembarcar no barco, de ternura, de compaixão, que levou o Senhor a ter misericórdia daquelas pessoas. O mesmo olhar que o Senhor olha para nós quando nós o buscamos. Penso num olhar que ele tem essa ideia, né, do texto original de como se o Senhor Jesus pudesse sentir a aflição daquele povo. Jesus olha para a multidão com um olhar de ternura, com um olhar de compaixão, com um olhar que expressa todo o seu amor por aqueles representantes de uma humanidade perdida e desesperada atrás de um Salvador. O momento da Escritura que eu penso nesse olhar de Jesus, logo quando Pedro faz uma pergunta impactante para ele, uma pergunta provocadora.
E aí nós compreendemos, capítulo 4, a oferecer para aquela multidão um banquete espiritual a respeito do reino. Um banquete espiritual através dos seus ensinos. Eles tinham ali junto ao Senhor um banquete espiritual que lhes saciava a alma e alimentava-lhes o espírito. Não era apenas dó, era misericórdia na sua mais bela expressão. Jesus expressando e demonstrando cuidado e também misericórdia para com todas aquelas pessoas, alimentando todo o seu povo. Não era uma esmola de tempo, uma oferta de atenção intelectual. Eram recursos que satisfaziam a alma daquelas pessoas e alimentava o espírito daquela multidão que os cercava. Aí eu paro e reflito a respeito da nossa condição hoje. Se o Senhor Jesus entrasse por aquela porta agora, cumprimentasse o Francisco, cumprimentasse o Felipe e entrasse na nossa igreja hoje, o que ele encontraria nos nossos corações? Quando ele olhasse para cada um de nós, aqueles que nos assistem pela internet, tivessem esse encontro pessoal com o Senhor hoje, o que o Senhor encontraria no seu coração? Qual seria a provisão do Senhor para a sua vida? O que você apresentaria, o que você pediria ao Senhor? O que você contaria do mais íntimo do seu coração ao Senhor nessa noite? Nós precisamos saber que Ele não precisa entrar, pois Ele já está no nosso meio, Ele já está conosco. Então, o meu incentivo, meus irmãos, é que você não perca essa oportunidade, que você não perca a oportunidade, pois você está diante do banquete espiritual também oferecido pelo Senhor ao seu povo. A sua palavra sendo exposta e explicada para alimentar a sua igreja. Faça parte da igreja do Senhor, faça parte do povo do Senhor. Nós temos o privilégio de não apenas testemunhar dele, como disse Filipenses hoje pela manhã, nós temos o privilégio até mesmo de padecer pelo Senhor, de apresentar as nossas necessidades a Ele, de apresentar as tristezas, amarguras, aflições do nosso coração perante o Senhor e saber que Ele nos olha, que Ele nos observa, que Ele nos enxerga e Ele compreende aquilo que nós trazemos no nosso coração e queremos apresentar ao Senhor. Então, aproveite esse banquete espiritual que nós temos, também representado aqui pela mesa da ceia do Senhor, e desfrute da presença do Senhor. Desfrutar da presença dele talvez seja o maior privilégio que o crente tem desse lado da eternidade. Termos a certeza que nós podemos desfrutar da presença do Senhor. Faça isso também. Reconheça a provisão de Jesus que manifesta a sua misericórdia sobre a vida do seu povo. Segunda lição que nós temos, lá aí temos alguns versículos que eu quero ler com os irmãos, verso 35 até o 37, depois o 38 e o 42, ele vai dizer assim, verso 35: Em declinando a tarde, vieram os discípulos e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Verso 38. Ele lhe disse: Quantos pães tendes? E de ver, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E o 42. Todos, depois que Jesus partiu o pão e os peixes, comeram e se fartaram. Segunda lição que nós temos nessa noite, que a provisão de Jesus, ela manifesta a sua misericórdia, mas também o seu cuidado para com
o seu povo. Jesus, ele tinha acabado de alimentar aquele povo, toda aquela multidão, com os seus ensinos a respeito do reino de Deus. Eu imagino, dentro dos nossos estudos de escola dominical, de estudo bíblico, na quarta-feira e nas nossas reuniões de oração, nos nossos sermões de domingo à noite, eu penso que aquele tempo em que Jesus ensinou, ele ofereceu um banquete de informações tão farto, quanto que eles estavam dali a pouco prestes a receber para se alimentar. Jesus também sabia que já se declinava a tarde, já era avançada as horas. Jesus também sabia que aquele local era deserto e não havia vendas para poder buscar comida. Jesus também sabia que a hora era avançada e, humanamente falando, aquelas pessoas tinham uma grande chance de passar fome, de passar frio, de chegarem exaustas de volta no seu lar. Mas Jesus pede para que a multidão seja alimentada. Ele olha para os discípulos e fala: olha, dá vocês mesmo de comer, alimenta a multidão, dê pão para eles. Os discípulos, às vezes, e eu penso que muito incrédulos, às vezes como nós, duvidando do poder do Senhor, ele fala: como que a gente vai dar comida para todo esse povo e a gente vai comprar 200 denários de pão para dar para essa multidão? Um denário equivalia mais ou menos ao salário de um dia, a jornada de um dia de trabalho. Senhor Jesus, a gente vai dar 6 meses do nosso recurso, das nossas ofertas, do nosso caixa, para dar de comer para essas pessoas? Jesus olha para eles e fala: o que vocês têm aí? Soma aí o que vocês têm. Junta aí os pães, os peixes que vocês têm. E eles apresentam para o Senhor: olha, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor Jesus, de uma maneira muito maravilhosa, miraculosa, ele reúne aquelas pessoas, pede para que se separem em grupos e coordena para que toda aquela multidão fosse alimentada. Não só isso, para que fossem saciados da sua necessidade naquele momento. Então, Jesus pede que a multidão seja alimentada, e por conta da fé escassa, os discípulos ponderam sobre a quantidade de alimento que era necessário para aquela multidão. Jesus coordena os próximos atos para que as necessidades, de maneira miraculosa, de maneira especial, fossem supridas. E é isso que o Senhor Jesus deseja fazer ainda hoje na vida da igreja. Jesus vai dar pão, vai mandar a gente distribuir pão aqui, vai mandar dividir peixe? Talvez não seja essa a ideia, mas Jesus, ele vai satisfazer todas as necessidades espirituais do seu povo, todas as necessidades emocionais, espirituais, psicológicas da sua igreja. João, capítulo 6, verso 48, Anne, o que diz aí? João 6, 48. Adriana, lê para nós, por favor. Jesus, ele faz uma afirmação categórica, profunda: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta dele jamais volta a ter fome, entre aspas, volta a ter necessidades espirituais. Essa é a oferta que o Senhor faz para o seu povo ainda hoje. Nós devemos buscar ao Senhor porque Ele é o pão da vida, Ele é quem satisfaz as nossas necessidades. Então, Ele é que nos dá sustento. E eu quero que os irmãos pensem como foi organizado aquilo. Deu pão e deu peixe. Deu peixe cru para o povo comer? Claro que não. Certamente Jesus manda aquele pessoal, todo aquele povo, se organizar em grupos. Certamente eles arrumam uma fogueira, arrumam um meio de aquecer o alimento, para que o pão seja distribuído, o calor da noite que chegava, o frio pudesse ser espantado e aquele povo ser alimentado. Jesus é o pão da vida, aquele que nos dá conforto, que nos dá sustento, que nos dá consolo em tempo oportuno. Nós podemos recorrer ao Senhor. Se você é crente em Jesus há muito tempo ou não,
ou recém-convertido, ou visitante, ou ouvinte, né, dos irmãos que nos ouvem pela internet, através da transmissão, ou até mesmo de outra confissão, saiba que hoje você está no lugar certo. Hoje você está no lugar certo, o lugar onde nós encontramos provisão da parte do nosso Deus. A igreja, como eu falo várias vezes para os irmãos, a igreja não salva, a placa de igreja não salva, mas aquele que salva nos pede, nos manda que permaneçamos na igreja. Falamos isso hoje pela manhã. Então, a igreja não salva, mas aquele que salva nos manda permanecer na igreja. E é junto do corpo de Cristo, do corpo do Senhor, junto do povo do Senhor, que experimentamos da sua provisão, do seu cuidado, do seu amor. E aí o incentivo para os irmãos: faça isso, experimente do cuidado do Senhor e leve essa mensagem para tantos outros que necessitam, tantas outras pessoas que passam por momentos difíceis. Hoje nós tivemos essa experiência desde madrugada, acompanhando o velório, o sepultamento de um conhecido nosso. Quantas pessoas, meus irmãos, que precisavam encontrar esse olhar do Senhor, esse olhar perdoador, esse olhar compassivo, esse olhar amoroso, que nós um dia já conhecemos, e nós somos responsáveis de apontar o caminho, de levar esse cuidado do Senhor para as outras pessoas, para que eles experimentem também da provisão do Senhor nas suas vidas, por nosso intermédio, por nossa instrumentalidade, cumprindo a vontade do Senhor. Então, faça isso. A provisão de Jesus manifesta também o seu cuidado para com o seu povo, e nós podemos apresentar esse cuidado também para as outras pessoas. Terceira lição que nós temos nessa noite, que a provisão de Jesus manifesta também a sua generosidade. Verso 42 até o 44, ele diz assim: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de peixes, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cerca de 5.000 homens. Note que Jesus, ele toma os pães e os peixes, ergue os olhos aos céus, os abençoa, os parte e entrega aos seus discípulos para que distribuíssem e alimentassem a todos. Assim também como ele fez com os peixes, diz o verso 41. Todos comeram, aqueceram-se, fartaram-se e regozijaram-se no Senhor. Tinham ali diante dele um banquete humano, físico, para alimentar a sua fome, saciar a sua fome, mas também um banquete espiritual, com os ensinos do Senhor, com as instruções do Senhor e também com a sua presença. Imagina, à beira-mar, nós sermos ensinados pelo próprio Senhor. Que privilégio daqueles nossos irmãos que provavelmente se converteram naquele momento. Jesus, ele já estava naquele ato, naquele momento, anunciando algo que aconteceria em breve. Que Jesus, em breve cearia também com seus discípulos pela última vez, antes da sua crucificação, estabelecendo o memorial que nós celebramos ainda hoje, que é a ceia do Senhor, e também anunciando a ceia do Senhor que nós tomaremos com o Senhor na eternidade. Anne, coloca para nós Apocalipse 19, verso 7 até o verso 9. Apocalipse 19, verso 7 até o verso 9. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, diz João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que foram convidados, chamados para participar da ceia do Senhor lá na eternidade, as bodas do Cordeiro, da qual nós nos preparamos desde o dia de hoje,
desde o momento da nossa conversão. Nós que estaremos com o Senhor e desfrutaremos de toda a sua provisão na sua plenitude, sem precisar passar necessidade para poder experimentar cuidado, sem precisar passar por momentos difíceis para experimentar a misericórdia do Senhor, sem precisar passar por momentos de aperto para experimentar da sua generosidade. Naquele grande dia, nós estaremos plenamente com Ele. E assim como lá em 1 Reis, né, no texto que nós já trabalhamos bastante aqui na igreja, com a viúva de Naim, assim como lá em 1 Reis, não faltou farinha na vasilha e azeite na botija, e aquela mulher e o seu filho, e junto do profeta, foram alimentados por dias. Os discípulos de Jesus e a numerosa multidão foram generosamente supridos e saciados. Assim o Senhor faz conosco, nós que buscamos, que tomamos sobre nós o seu jugo e aprendemos dele. Quando nós nos identificamos com o Senhor, Ele nos dá das suas virtudes, da sua glória. Anne, coloca o último texto para nós, Mateus capítulo 11, 28 ao 30. Mateus capítulo 11, 28 ao 30, um texto muito conhecido da igreja. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e o que promete o Senhor? Eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sara usou uma frase aqui na ministração durante o período de louvor que nós aprendemos na noite de ontem. Quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais nós nos dedicamos a conhecer o Senhor, mais nós vamos ter contentamento na nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, descansar nele, experimentar de todos os seus recursos que nós falamos e aprendemos nessa noite, frutos da sua provisão, a misericórdia do Senhor, experimentar na nossa vida o seu cuidado e experimentar durante o nosso viver a generosidade do Senhor sobre as nossas vidas. Quero concluir dizendo o seguinte, que da botija o azeite não secou, dos cestos os pães não se acabaram, e ainda hoje esse banquete é oferecido pelo Senhor a todos aqueles que o buscam. Tome hoje essa decisão de participar do banquete eterno que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Entregue a sua vida hoje mesmo para Jesus, para que Ele seja o seu Senhor, para que Ele seja o seu provedor. E nós encontremos descanso para as nossas almas ao conhecermos cada vez mais ao nosso Deus. Amém? Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Quero orar mais uma vez com os irmãos, pedindo que o Senhor continue abençoando o seu povo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus, pela tua provisão, ó Deus, e pelo banquete espiritual ao qual nós estamos sendo expostos nessa noite, do qual nós também podemos nos servir. Não apenas, Senhor, desfrutar de ensino a respeito da tua palavra, mas desfrutar também, Senhor, da tua presença em nossas vidas. Peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos instruindo, nos alimentando, nos edificando através da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, aprender a descansar no Senhor, a encontrar no Senhor o recurso necessário para as nossas necessidades. Encontrar, ó Deus, em Ti a misericórdia que precisamos, o cuidado que necessitamos, ó Deus, e a maneira generosa com a qual o Senhor trata com cada um de nós. Peço a Deus que o Senhor abençoe o Teu povo aqui reunido, que nós possamos verdadeiramente desfrutar da Tua presença. Oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.